Inicialmente, obrigado a todos e obrigado aos meus colegas de entrevista, de meeting. Eu queria, começando pela minha direita, pedir ao Picanço que, por favor, faça as suas observações e conte um pouco da sua experiência, o que ele espera. Bom, eu acho que nós estamos aqui encerrando um evento em que foram transmitidas aqui muitas informações muito valiosas, que eu acho que todos que assistiram se encontram muito motivados com relação a esse novo momento do hidrogênio, em especial do hidrogênio verde. Agora, o que nós observamos é que em todos os painéis, em vários dos painéis, houve assim uma observação relativa à falta que está fazendo ainda da definição de políticas públicas a serem estabelecidas no país. Quantos dos palestrantes não mostraram aqui o avanço que está acontecendo em todos os países? A primeira palestra da doutora Mônica Panic apresentou que 30 países já têm os seus roadmaps, já têm os seus programas de hidrogênio, e nós aqui ainda não temos. Nós estamos lá no Ceará, identificamos essa oportunidade antecipadamente, e isso fez com que empreendedores do mundo todo se interessassem por essa oportunidade que o Brasil oferece. O Brasil é a bola da vez para essa descarbonização do planeta. E, no entanto, o que há uma carência é de políticas públicas estabelecidas. Para o desenvolvimento do mercado interno é absolutamente necessário. Essas iniciativas atuais, quase todas, elas se direcionam para o mercado externo. Mas nós temos que focar o mercado interno, porque o Brasil tem que transformar o país dos seus produtos verdes. Nós temos a possibilidade de transformarmos a nossa estrutura, a partir da indústria, da mobilidade, em um país verde, porque ficamos sempre falando muito bem de que a nossa matriz energética elétrica ela é verde, mas as outras atividades, a atividade industrial, a mobilidade, são extremamente poluentes de CO2. Então, esse aspecto é o que eu gostaria de chamar a atenção. É a falta que faz a definição de políticas nacionais para poder incentivar e desenvolver o mercado interno. Quase que um apelo que faço para que isso venha a ser definido num prazo curto, porque o Brasil está ficando para trás em termos de visão internacional desse processo. Muitos trabalhos que são apresentados pelos institutos internacionais mostram vários países como fornecedores de hidrogênio verde. E o Brasil não aparece, porque o Brasil não tem uma política de hidrogênio verde ainda estabelecida. Era esse o meu comentário inicial. Vamos seguir na ordem e aí sem a necessidade de toda a formalidade. Se pudéssemos seguir na ordem, vamos ganhar. Obrigado. Bom, inicialmente eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje. Para mim é um momento, para mim em particular, muito enriquecedor. Eu costumo brincar, né? Falando sério, o Brasil não conhece o Brasil. Acho que de tantas coisas que a gente teve a oportunidade, pessoas que eu conheci agora, né? Então, para mim, me enriquece muito. Eu acho que o Dr. Jurandir colocou aspectos assim que eu tentei ser bastante enfático, não uma crítica a qualquer órgão, a qualquer pessoa. Eu entendo da dificuldade, do tamanho do Brasil. Justamente é por isso que nós somos essa potência. Eu acho que nós temos um caminho muito virtuoso a caminhar, mas eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Dr. Emory Lovins, que eu já citei, em 99.
né? E eu tenho o livro dele assinado, ele fez uma dedicatória, eu comprei, o Capitalismo Natural, e tem o Reinventing Fire, que tem a introdução do Bill Clinton. Então, é uma pessoa realmente, uma visão, né? E ele escreveu nessa dedicatória uma coisa que eu nunca esqueci e que eu tento fazer: faça acontecer. Então, nós temos que, esse para mim é o lema, fazer as coisas acontecer. Por mais difíceis que elas sejam, a gente tem que sempre continuar trabalhando, e eu acho que o Brasil tem um potencial gigante. Nós temos, eu sempre falo aqui da questão da eletronuclear, porque eu tive o privilégio de conversar com o Neuri há 3 anos, né? Vi o engenheiro Marcelo Miguel lá do Itaipu, que é uma pessoa reconhecida no setor elétrico, conhece todo mundo e, enfim, conseguiu me introduzir muito nesse segmento. E a gente foi conhecendo essas pessoas e hoje a gente está indo além do setor de energia, né, propriamente dito, e conhecendo vários atores que eu não conhecia e que tem uma competência técnica de conhecimento que eu não sabia. Então agora já sei. Então, por isso que a gente está nesse evento, né? Mas eu acho que ainda a gente precisa, não sei como é que vai ser a divulgação dessa lista, dessas pessoas, mas a gente tem um capital intelectual muito significativo e às vezes a gente não sabe onde estão essas pessoas. E essas pessoas estão aqui prontas para trabalhar porque tem muito conhecimento. Então, para mim, acho que o Dr. Jurandir colocou as questões assim principais, acho que esse é o ponto. Você não vê o Brasil no mapa mundial, a gente está fora, esse é fato. Tá? Então, em vez da gente lamentar ou procurar culpados, como que a gente pode se associar mais, trabalhar mais e ser mais colaborativo? É isso. Boa tarde a todos. Indo em linha com o que eles falaram, o Brasil ele precisa se organizar em como se colocar no mapa do hidrogênio verde no mundo. Como diversos palestrantes mostraram, eu mostrei também na minha palestra, o potencial está aqui dentro. Nós temos muito potencial renovável que não vai ser utilizado aqui interno para produzir hidrogênio verde, seja para consumo interno, daí precisa de uma organização da indústria como um todo, seja para exportação. Então a capacidade existe, o que a gente precisa é organizar a casa, fazer a regulação, não só a regulação em termos de normativos, mas a parte técnica e aplicável, né? Como que o bombeiro vai lá vistoriar a questão e liberar, né? Como é que as coisas vão funcionar? Então a gente precisa preparar o arcabouço regulatório para essa nova tecnologia que está nascendo e precisa ver exatamente o que vai ser dado de política pública. Quando a gente fala em política pública, tem uma questão que a gente precisa prestar atenção, que é a questão do subsídio. A gente subsidiou as fontes renováveis durante muito tempo. As fontes renováveis elas foram subsidiadas com desconto na demanda no fio. Foi muito importante isso, a gente conseguiu diversificar a nossa matriz muito em questão desse incentivo e desse benefício que foi dado para as fontes renováveis, mas a gente chegou no ponto que a conta ficou muito cara. E o governo teve que tirar, só que a gente vai continuar pagando essa conta por um tempo. Então, acho que a gente precisa aprender com as lições no passado e estudar uma forma coerente e sustentável de viabilizar e dar o incentivo necessário e o sinal necessário para que esse hidrogênio ele se desenvolva aqui dentro, mas de maneira sustentável, dentro de uma cadeia bem estruturada. Então, é isso que eu tinha para falar aqui. Obrigado pelas considerações. Obrigado a todo mundo que está aqui até agora. Bom, um consenso que parece que ficou claro para a gente é que o hidrogênio, de fato, é o combustível, é o elemento, não só combustível, como também é matéria, mas é o elemento da transição energética e da transição da economia de baixo carbono. Como o Dr. Picanso colocou, né, a nossa matriz elétrica ela já é bastante limpa, é 84%. Se a gente comparar com o mundo, hoje está em 27%, então já está bem à frente, né, do mundo. Na matriz energética, considerando transportes, outros usos, a gente também está bem na foto. Nossa matriz é 48% de renovabilidade. A gente tem o etanol, a gente tem o biodiesel. O bagaço da cana também serve para geração elétrica. E o mundo, a matriz energética mundial, está em 14% de renovabilidade. Até uma excelente palestra, né, que o Racine colocou, uma metáfora interessante, né, assim, enquanto o mundo está correndo, a gente está escolhendo ter... a metáfora foi excelente. Mas será que a gente está correndo a mesma corrida, a mesma prova? Tem provas de longa distância, tem prova de curta distância.
Exatamente. Então, a nossa transição, a nossa solução passa por questões diferentes, né? A gente tem outros problemas. A China tem que correr para descarbonizar a geração, a matriz elétrica energética, de uma maneira geral, a Alemanha, Estados Unidos. O nosso problema, por outro lado, está no AFOLU, que é agricultura, floresta, solo. Daí que entra também o hidrogênio verde, pode entrar para fertilizantes, agricultura de baixo carbono, setor de transportes, a nossa indústria também. Ou seja, assim, temos um ótimo potencial, a gente daí também... A nossa missão é sempre olhar para o futuro, planejamento energético. Então, a gente gosta de olhar para o futuro, e esse futuro é muito promissor. É como a Aira bem também colocou, a gente tem energia em abundância. Complementando a minha fala inicial, na abertura do evento, e citei até a frase do professor Pinguelli, né, que fundou o Programa de Planejamento Energético lá da COP, da UFRJ. Então, assim, planejamento energético hoje é gerenciar a abundância. Enquanto o resto do mundo gerencia a escassez, a gente vê hoje na Alemanha, dependendo da Rússia, o pessoal está entrando no inverno aí também com falta de energia, a gente olha para o futuro com uma perspectiva muito boa. Então, assim, acho que a gente tem que olhar para dentro, com certeza, assim, políticas públicas são importantes, a gente tem que fazer o nosso roadmap, mas olhando para a gente, né? Olhando para o nosso contexto. Somos um país ainda em desenvolvimento, um grande país, uma grande economia, mas temos também que integrar pessoas, né? Temos país ainda muito desigual. Então, a gente tem um desafio grande pela frente, temos perspectivas e todo mundo aí tá para contribuir. Assim, a gente tá... eu vejo com bons olhos aí também essa nova economia do hidrogênio. É isso. Obrigado, pessoal. Bom, falar sobre hidrogênio verde, né? No meu ponto de vista, é uma nova peça de um quebra-cabeça complexo que a gente vem montando para construir uma estrada para um futuro viável, para a nossa espécie, para quem nós somos, para o nosso legado, para as próximas gerações, né? Então a gente, digamos assim, minerou uma nova pecinha, descobriu, tirou do nada uma coisa que já existia, assim como a energia fotovoltaica já existe desde o século XIX, o hidrogênio, a indústria do hidrogênio, e de repente a gente consegue combinar uma geração limpa para produzir hidrogênio que tem aplicações nas mais diferentes atividades que a gente necessita no nosso dia a dia, em bens de consumo, em serviços. Então, é fantástico, né, que a gente possa contribuir com isso, né? Eu fiz questão de não estudar nada em especial para vir aqui, porque eu acho que essa fala final deveria ser fruto do que eu aprendi nesses 2 dias. E é incrível que hoje cada um de vocês se torna um multiplicador de todo esse conhecimento. Então, a consciência do processo que é dia a dia que a gente vai construir essa estrada para o futuro, né? E trazer mais pessoas, a importância disso, eu acho que isso motiva muito a mim, em especial. Eu estou, sei lá, 20 anos trabalhando com socioambiental e a cada dia eu me sinto mais motivado, né? Então, já houve momentos que também eu não me senti, né? Mas hoje a gente... com essas questões geopolíticas, com a demanda global de energia e com o lugar onde a gente, por alguma razão, veio a nascer e crescer, estudar, e hoje a gente está trabalhando para contribuir com a sociedade brasileira, a gente vê que a gente está numa posição muito privilegiada, mas que exige realmente que a gente não descanse, né? Ou descanse para recuperar energia, mas para vir para a batalha todo dia, é uma batalha diária, e que a gente possa contribuir de forma global mesmo, e o Brasil realmente ter esse protagonismo que a gente vem assim sonhando há tanto tempo, né? Eu acho que cada um de nós faz parte disso. A economia do hidrogênio, ela é gritante, ela está aí para acontecer, então a gente espera que, em termos de regras do jogo, isso fique bem claro logo. A gente busca um marco regulatório, porque uma vez que a regra do jogo esteja estabelecida, a gente pode ter a segurança jurídica para trazer os
fluxos de investimento, fazer os investimentos em capacitação de mão de obra, né, criar as cadeias de valor necessárias para que que essa pecinha se encaixe e a gente fortaleça mais o processo de descarbonização para uma vida melhor, para uma qualidade de vida mais saudável, no final das contas, né? Eu já morei numa rua, por exemplo, que tinha um ônibus articulado que subia e tinha uma curva. Daí à noite fazia um barulhão, daí eu ficava sonhando com um ônibus elétrico ali subindo, né? Então, às vezes, são coisas pequenas, né, que a gente vai percebendo que a nossa vida vai melhorando aos poucos. Então, eu sou satisfeito de participar disso e hoje eu chamo todos vocês a participarem desse processo também, cada um se tornando um multiplicador. Tá? Obrigado. Obrigado. Eu estou honrado. Eu me sinto honrado por ter tido a oportunidade de participar desse evento com todos vocês, de conhecer alguns de vocês pela primeira vez, de outros conhecer melhor, de alguns ver o rosto fisicamente pela primeira vez depois de tanto tempo, vendo as pessoas pela telinha. Mas eu quero dizer a vocês que eu me sinto extremamente desconfortável. E eu adoro quando eu tenho esse sentimento. Porque quando eu estou confortável é porque alguma coisa não está me incomodando. E aí eu começo a relaxar. Eu acho que na medida em que nós ouvimos aqui coisas que nos incomodaram, como, por exemplo, precisamos andar mais rápido. Precisamos colaborar entre nós, precisamos participar mais, precisamos fazer perguntas idiotas. A pergunta idiota é aquela que não se faz, né? Precisamos ter a coragem de expressar e eventualmente dizer alguma bobagem e ser corrigido por algum companheiro de estrada e aceitar com humildade a correção de um parceiro. Precisamos estudar mais, né? Precisamos exercitar mais a nossa capacidade de colaborar uns com os outros, de contribuir uns com os outros, de ler junto com os outros. E para isso, e também de exigir dos nossos colegas, dos nossos amigos, uma maior dedicação, de exigir daqueles políticos que nós elegemos, ou os que nós não elegemos, porque os políticos que nós não elegemos vão nos dirigir, exigir deles e contribuir com eles em termos de dar informações para que eles possam fazer decisões mais acertadas, de tentar influir junto aos poderes constituídos para que eles possam gerar essas políticas que nós precisamos. E fazer, por exemplo, como faz o Ceará, o pessoal da FIEC, o pessoal lá da Bahia, o pessoal do Rio Grande do Norte, o pessoal do SUAP, já dizer, olha, não vou ficar esperando muito não, tá bom? Vou começar a tomar algumas ações, vou começar a agir no meu ambiente para começar a tomar as ações. Fazer como fez o pessoal, está fazendo o pessoal da Nova Engevix, que são os primeiros empresários brasileiros, genuinamente brasileiros, a dizer, olha, eu estou vendo isto aqui, quero aprender um pouco mais e quero me juntar com gente que entende, como é o caso do professor Ricardo Ferracin, para então entrar nessa onda. Quer dizer, é muito bom ver tudo isso que eu estou vendo, mas ainda assim eu me sinto carente. Eu vejo coisas muito boas, mas vejo que tem muito caminho aí para nós trilharmos. E fico extremamente feliz de ter podido participar aqui junto com vocês. E fico assim, sentido de que vocês não arranjaram alguém melhor para terminar esse painel de encerramento.
E queria, já me orientaram aqui, que aproveito para abrir aqui para as perguntas finais. Quem quiser fazer alguma pergunta final ou alguma colocação final, por favor, fique à vontade. Nós temos exatamente 16 minutos até às 18 horas. Por favor, o professor Decache, o professor Perdão. Boa tarde. Acho que eu gostaria de perguntar para o Ricardo, para todos também. Eu sei que são muitas medidas que devem ser tomadas, né, para o Brasil poder avançar nessa corrida que a gente está ficando para trás. Mas, Ricardo e demais, né, se pudessem listar assim, 1 ou 2 ações que poderiam ser adotadas para a gente começar a tentar correr atrás do leite derramado, né? Obrigado. Obrigado. Bom, aí eu vou te responder obviamente, com a minha visão, né? O meu ponto de vista. E eu aprendi nesses últimos, alguns anos aí de estrada, né? Eu defendi meu doutorado em 1996, então já faz um tempo. E eu não posso deixar da tua pergunta, assim, do que eu vivi desses professores, alguns já se foram, outros ainda vivos e presentes, né? E a gente vindo um pouquinho depois e tentando avançar, na questão da formação dos recursos humanos. Eu acho que esse é o principal aspecto. Se você olhar friamente, quem faz são as pessoas. Então, me preocupa muito quando nós não, no meu ponto de vista, né, eu estive até meados desse ano dando aula para engenheiros, né, lá na Universidade Estadual do Paraná. E eu tinha uma dificuldade, eu sentia, ou tentava exigir deles essa formação mais dura, né? Talvez o pessoal brincava que era o ferracim, né? Mas, enfim, por quê? Porque nós estamos vivendo hoje num momento extremamente duro, de competitividade extremamente alta. Então, eu fico bastante preocupado que quando nós vamos para essa corrida, eu não sei se nós temos pessoas competentes, sem dúvida, mas será que temos tantas assim? Quem são elas? Então, quem são as que viveram e tocaram no eletroizador? Eu tive essa oportunidade, né? Mas quantos que realmente sabem os pequenos detalhes? É lógico que a gente está aqui para ajudar, por isso que eu coloquei lá as apresentações com 50, 80 slides, porque a ideia está ali, mas o conhecimento, para mim, é o ponto fulcral. Então, quando eu vejo a tua pergunta de 2, eu vejo sempre a questão principal, que é o conhecimento, tanto teórico como prático. Então, eu vejo aí, eu sei que estou indo um pouco fora do nosso contexto, mas eu não vejo sem a educação em todos os níveis de alta qualidade para a gente ser competidor de fato. Você entendeu? De tudo que eu discuto, de tudo que eu vejo, a gente faz por pessoas. Então, se essas pessoas não têm competência técnica para enfrentar o seu competidor chinês, alemão, americano, quem seja que for, vai ficar eternamente chorando. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que pensar nisso. Felizmente, algumas ações ali dos ministérios, acompanho com alguns outros companheiros essa luta, né? Essa formação, mas aí eu ainda questiono na questão assim, da geração de empregos, das oportunidades. Nós não precisamos só de engenheiro, nem de mestre, nem de doutor, nós precisamos de técnicos. Nós precisamos de gente capacitada. Nós tivemos aqui algumas conversas e quem sabe é aquela pessoa que sabe qual é o parafuso que aperta. Aí, com todo respeito, vem o técnico lá de fora que cobra $100 a hora, da hora que ele põe o pé fora da casa dele, você tem que pagar isso, tá? Eu já vi contratos que é assim. Aí ele vai lá e ele aperta o famoso parafuso. Eu falo, nossa, eu vou pagar $30 mil para você vir aqui só apertar um parafuso. Pois é, você não sabe qual é. Isto é fato, é fato, eu vivi isso, não necessariamente dessa forma, tá? Porque eu aprendi qual parafuso que tem que fazer. Né? Se eu desmontei o equipamento, eu vou lá e sei montar. É lógico que a gente não vai fazendo tudo aleatório, pelo contrário, tudo com metodologia científica. Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Dalcani até meia-noite, de termodinâmica
do mais alto nível. E eu não tinha competência para entender tudo que ele me falava, felizmente. Né? Mas, você entendeu? Então, assim, quando a gente tem essa questão, desculpa eu me alongar, mas para mim a base é essa. Tudo o resto é consequência. Pode passar, cara. Cada um fazer uma pequena observação. Eu vou tentar fazer a resposta aí para o doutor advogado que fez a palestra com o maior conteúdo de engenharia de todo esse evento aqui, viu? Eu estou achando que alguma coisa está errada nisso aí, sabe? Depois ele tem que se explicar direitinho. E também quero registrar aqui o Ferracin falando que há muito tempo, em 1996, entende? E eu, coitado, que entrei no setor de energia, eu vou dizer que em 1965, com 57 anos de vivência nesse setor. E acreditem, é um setor que tem evoluído muito, é um setor da economia brasileira, é o mais organizado. É o setor que sempre teve altos e baixos, mas sempre teve à frente dos outros segmentos. Agora, a constatação é que eu, como sou dinossauro desse setor, acompanhei as mudanças, as evoluções, sempre muito lentamente. É um setor muito tradicional, as mudanças eram estudadas durante anos para acontecer a mudança, e agora esse processo acelerou. E nós não estamos acompanhando essa aceleração. Nós estamos com a geração distribuída que mudou completamente, ainda com muitas reações. Nós estamos com o mercado livre, que já era para estar muito mais avançado, mas uma âncora pesada segurou o desenvolvimento desse mercado livre. Então, são mudanças que nós estamos acompanhando e que realmente exige uma aceleração do nosso processo, que dentro de todos esses anos passados, as coisas aconteciam muito lentamente. O desenvolvimento tecnológico era lento e agora as coisas estão acelerando e a gente precisa também acelerar. Então, respondendo mais objetivamente, são medidas como estabelecer o mercado de carbono. O mercado de carbono há tanto tempo se discute tudo e no Brasil praticamente ele não existe. Medidas para estabelecer pegadas de carbono de produtos industriais. Eu citei o caso simples da gordura hidrogenada. Ela produz o hidrogênio cinza para atender a sua demanda. Por que ela vai trocar para o hidrogênio verde? Se vai ter um produto mais caro, se não tiver uma política estabelecida até tal prazo, até tal ano, então isso vai ter que ser estabelecido. Então são essas medidas que poderão direcionar o mercado brasileiro para o mercado de produtos verdes. Eu vou ser muito breve aqui, Luiz Capanema, do Hub Verde, eu apresentei ontem, né? E é mais um comentário, né? O Ferracin falou sobre como que nós vamos aproveitar essa massa crítica de conhecimento que existe aqui e diante de tantos desafios que também trazem muitas oportunidades, né? E aí, de novo, eu falo, o Hub, né, ele nasce com esse propósito de fazer conexões as mais diversas, né, seja em nível de academia, de empresas, de investimento, de governo, de institutos de ciência e tecnologia. Então, esse é o papel do Hub, né? Então, assim, ontem eu trouxe 2 pequenos casos aqui sobre o hidrogênio, né, que a gente está conectando o pessoal do Hub com o Parque Tecnológico Itaipu, com o pessoal da Apex na Europa, e outro exemplo também com a Catapult, que é do Reino Unido, cheio de empresas também que ligam, tratando o hidrogênio, podendo trazer investimento para o Brasil e a gente levar conhecimento para lá. Mas, assim, com esse pouco tempo de Hub que a gente tem, basicamente o Hub foi criado no início desse ano, eu tive a oportunidade de conectar e fazer negócio com outras empresas mais diversas. Por exemplo, há 2 semanas eu estava numa empresa de energia em Belo Horizonte,
É uma empresa fantástica, que inclusive são investidos por um fundo soberano do Catar, e eles estão querendo criar um fundo de venture capital lá. E conversando lá com o fundador da empresa, eu falei assim, eu conheço uma empresa que já fez isso em São Paulo, está com um veículo todo estruturado, pronto para trazer todas as ferramentas para você montar o seu fundo. Coloquei eles em contato e o negócio saiu. Eles já estão fazendo a coisa acontecer para criar esse fundo de investimentos também lá dessa empresa em Belo Horizonte. Então, assim, esse é o papel do Hub. Eu reforço aqui a nossa disposição, o nosso interesse e convido todos também a aproveitar desse ambiente de conexões em alto nível para turbinar essas coisas todas e fazer isso tudo acontecer. Tá ok? Então, mais alguma contribuição aí com o painel e agradeço aí a atenção. Obrigado. Só para complementando a pergunta, né, do nosso engenheiro aqui, promovido agora para o Clube de Engenharia, Daniel. Bom, a sua palestra realmente você abordou muitos temas de engenharia e até uma das suas colocações em relação à amônia verde, até o exemplo, né, que a gente até comentou da Yara, que compra biometano da Raízen, 20 metros cúbicos por dia, faz amônia verde. É um exemplo de algo que está sendo também subutilizado no Brasil. Nós temos também 10 milhões de hectares plantados de cana, já tem uma indústria de décadas, e é um potencial gigantesco. E uma rota que também não está sendo tão abordada, que é a da vinhaça, que é um resíduo, que é um passivo ambiental, e não está sendo bem aproveitada. Até porque ela nem é considerada, né, verde via eletrólise. Né? Verde é só eletrólise. Mas tem outras rotas que são também renováveis e a gente pode estar aproveitando. Por isso que é importante a gente não ter o trancamento tecnológico. A gente olhar para o Brasil, não ter esse trancamento, não escolher uma rota, que existem outras possibilidades também para a gente, oportunidades. E a dificuldade também da regulação. Se a gente pegar agora, 14 de setembro, no Parlamento Europeu, que eles derrubaram o critério da adicionalidade de projetos de hidrogênio verde para eletrólise. Esse projeto, para quem não... Projeto não, né? O critério de adicionalidade é que as plantas de hidrogênio verde teriam que ter as fontes renováveis no próprio sítio, não usar a rede e ser plantas novas, não usar a energia já existente. Qual que é o problema disso? A variabilidade e intermitência. Na Bahia mesmo, você ia ficar o eletrolisador subutilizado. Então é interessante otimizar o eletrolisador e usar a rede. Usar o portfólio de fontes que já existe lá. Interior da Bahia, solar, enfim. Tem muitas oportunidades. Então é difícil a regulação para uma rota só. A gente vê que assim, está tudo evoluindo muito rápido, né? Como a gente comentou aqui, realmente tem dificuldades para cada uma, mas vai amadurecendo aos poucos, né? Isso aí vai, aos poucos as coisas vão se azeitando e a gente tem que também olhar para a gente, né, e pegar as melhores soluções. Com relação à contribuição para a gente ter uma economia do hidrogênio verde, eu fico pensando que a gente não deve esperar chegar num lugar diferente se a gente percorre os mesmos caminhos, né? E um dos fatores que eu vejo que seja importante é uma nova política industrial para o Brasil. O Brasil vem se desindustrializando ultimamente. Com isso, a gente tem menos eficiência no nosso parque industrial, a gente tem não só a fuga de marcas aí como a Ford, como a Sony, deixando o país por falta talvez de competitividade dos nossos processos produtivos, mas também com a perda das melhores cabeças, muitas vezes perda de doutores, mestres, né, perda de capacidade. Então a gente precisa de uma nova política industrial, para que a gente não continue vendendo os nossos recursos naturais e depois recomprando depois que eles adicionam valor lá fora, entendeu? Então a gente vira um ciclo de perdas infinito, né? A gente precisa realmente repensar
qual é o papel da indústria na nossa economia. Óbvio que isso não é nenhum ataque ao agronegócio, mas quando a gente lembra que o fertilizante, hoje em dia, é o primeiro produto nas pautas de importação, qual é o balanço efetivo na balança comercial que a gente tem em cada setor? A gente precisa voltar a agregar valor aos nossos produtos aqui dentro do Brasil para realmente se inserir na economia uma forma de destaque que a gente tem que ter, né? A gente precisa reindustrializar o Brasil, precisa voltar a ser um país atrativo para a indústria, atrativo para os profissionais, né? Para os setores se instalarem aqui. A gente falou muito de que o solar, a gente está instalando solar, eu trabalho nessa indústria, os meus produtos são todos importados. Eu gostaria muito que a gente produzisse aqui, mas hoje em dia, infelizmente, e sem demérito algum, a gente está perdendo indústria para o Paraguai, por exemplo. Né, que tem uma política industrial mais clara do que a nossa. Então, acho que o momento chegou, a gente tem uma janela, de repente até uma janela dentro do governo, de troca de governo ou manutenção de governo, mas as condições mudam agora no dia 1º de janeiro, e seria muito importante a gente pensar na indústria nacional. Só vou finalizar aqui. Não tem nem muito mais o que complementar o que eles falaram até agora, né? Mas eu acho uma coisa importante que comentaram é a questão da gente travar em uma só rota. Eu acho que a gente não deve fazer isso. Existem diversas rotas tecnológicas para a gente conseguir produzir hidrogênio verde. Então, quando forem fazer a política pública, eu acho que é tentar endereçar uma política pública não tão completa. Como ele falou, às vezes a gente demora anos e anos para conseguir montar uma regulação, um arcabouço regulatório. Talvez não precise de tudo isso. Vamos fazer uma coisa mais simples, menos congelada, para conseguir dar espaço e condições de segurança jurídica e segurança para o empreendedor e para a indústria tentar se desenvolver de maneira sem muito risco do ponto de vista jurídico, mas que a indústria consiga, que a gente consiga criar um cenário que tenha condições para essa nova tecnologia crescer e que a gente não perca essa janela de oportunidade que talvez seja curta para os próximos anos. As políticas no Brasil são submetidas à consulta pública. A minha resposta para você é: participemos, opinemos, nos juntemos para contribuir com os processos de consulta pública. E dessa maneira nós vamos estar realmente influindo. E, bom, obrigado, né? Muito obrigado a todos.